Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos ao Limbo. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar disso, seja onde nós estivermos, eu estou aqui para falar de Percy Jackson, mais especificamente a segunda saga de livros, Os Heróis do Olimpo. Finalmente terminei de ler essa saga e, assim, eu tenho coisas pra dizer sobre essa saga, porque ao mesmo tempo que ela me deixou cheio de expectativas e tinha muito potencial, ela conseguiu me decepcionar na mesma proporção. Vamos ao vídeo. Agora eu vou fazer o que o fandom nunca faz, que é dar aviso de spoilers, porque esse vídeo vai ter muito spoiler da primeira saga de Percy Jackson, além de spoilers da segunda saga um pouquinho, porque tem umas coisas que me deixaram indignado e eu queria falar. A saga dos Heróis do Olimpo é a segunda saga de livros escrita pelo autor Rick Riordan, que se passa no mesmo universo de Percy Jackson. Inclusive, ela se passa 2 meses após os eventos do livro O Último Olimpiano, que é o que encerra a primeira saga. E os eventos dessa saga são uma consequência direta da Profecia dos Sete, que foi a profecia que a Rachel disse assim que se tornou o oráculo de Delfo do acampamento. E eu vou ler aqui a Profecia dos Sete para vocês entenderem. 7 meios-sangues responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Um juramento a manter com o alento final e inimigos com armas às portas da morte afinal. Arrepiou, né? Deu pra entender basicamente que nessa profecia 7 meios-sangues seriam destinados a salvar o mundo mais uma vez de um perigo maior que os titãs da última saga, que é os deuses primordiais. Se você não sabe, os deuses primordiais foram os primeiros deuses da mitologia grega. Sim, existiram deuses antes dos olimpianos e dos titãs. Foram eles que, inclusive, que criaram o universo. Mesmo o inimigo sendo um deus primordial, essa saga não vai só abordar a mitologia grega, vai abordar a mitologia romana também. Como você me pergunta isso, é que nessa saga nós descobrimos que existe outro acampamento além do acampamento meio-sangue, o acampamento Júpiter, feito para meio-sangues romanos. Sim, meio-sangues romanos. Existe isso porque aparentemente nesse universo os deuses têm uma forma romana e essas formas romanas também tiveram filhos. Inclusive é por isso que existe esse acampamento romano. Aliás, o protagonista, entre aspas, dessa nova saga, Jason Grace, era um romano, só que ele perdeu a memória. Então ele e os amigos Piper Levesque e Léo Valdez são acolhidos no acampamento meio-sangue. É assim que a profecia começa. Um dos objetivos deles nessas sagas é juntar esses dois acampamentos. Sempre viveram separados. Os deuses faziam de tudo pra manter esses acampamentos separados, porque toda vez que eles se encontravam, eles brigavam. Briga essa que eu acho sem o menor sentido, sinceramente, na minha opinião. Não tem o menor sentido pra essa briga, mas assim, se você quiser saber por que, leia os livros. Como eu disse, nessa saga nós somos introduzidos a novos personagens que vão compor o grupo dos 7 meio-sangues da profecia. Cada um de um acampamento diferente, né, pra poder juntar. E eu vou falar logo aqui quem são os 7, porque assim, não acho que tem que fazer mistério em relação a isso. Do acampamento grego nós temos Percy Jackson, Annabeth Chains e também os novos personagens Piper McLean e Léo Valdez. E do acampamento Júpiter nós temos Jason Grace, Hazel Levesque e Frank Zeng. Esses são os 7 personagens que nós vamos acompanhar tentando salvar o mundo de um deus primordial. Gente, assim, essa saga tinha tanto potencial, mas tanto. Só que eu não vou começar reclamando, né? Vou começar falando sobre as coisas boas. No quesito representatividade, essa saga teve vários acertos, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto LGBT. Porque uma coisa que me incomodava um pouco na primeira saga é que basicamente só tinha pessoas brancas no elenco principal. Nessa não. Temos a Piper, que é uma indígena, descendente do Cherokee, o Léo, que é latino-americano, a Hazel como mulher negra e o Frank como sino-canadense. Sim, ele, além de ser, ele é chinês e canadense. Não, não é americano. Pasmem. Aliás, assim, os ancestrais do Frank rodaram o mundo inteiro. A Europa, a Ásia, assim. Fizeram uma grande viagem pra acabar no Canadá, inclusive. Além disso, essa saga, ela é narrada em terceira pessoa, o que é uma coisa ótima, porque me incomodava um pouquinho que os primeiros livros eram só vistos da perspectiva do Percy. Então, às vezes, a gente perdia algumas coisas. Por exemplo, no primeiro livro da saga dos Olimpianos, parecia que o acampamento era meio vazio, porque só falava da Annabeth e do Grover. E também tinha algumas coisas que na perspectiva do Percy a gente acabava deixando. Como nessa saga a perspectiva é de vários
vários personagens, a gente acaba vendo os cenários ao redor, o universo ao redor de uma forma muito mais ampla, de vários olhares, digamos assim. E a gente acaba, assim, conhecendo coisas sobre o acampamento Meio Sangue, sobre o universo que a gente antes não conseguia ver, porque, de novo, estávamos limitados à visão do Percy. Uma dessas coisas, por exemplo, foram os chalés de Zeus, os chalés de Atena, que eu até hoje não sei por que diabos perderam tempo construindo aquele lugar, o chalé de Afrodite, o chalé de Hefesto, sabe? Essas coisas. Além de outras coisas escondidas que tinham naquele acampamento que eu achei muito legal de ver. Sobre os dois acampamentos Meio Sangue e Júpiter, eu não vou ser aqui a pessoa que vai fermentar rivalidades nesses acampamentos, porque eu acho que, assim, já tive demais disso. Então eu vou apresentar as vantagens de cada um pra vocês. O acampamento Júpiter, que é o acampamento dos romanos, é um acampamento, digamos assim, muito mais organizado estruturalmente e de forma mais social. Primeira coisa é que a legião, que é onde os Meios Sangue servem em combate, é organizada de uma forma em que as pessoas não ficam sozinhas, tipo, os dormitórios, ninguém fica sozinho, como era o caso do acampamento Meio Sangue, em que o Percy dividia o chalé de Poseidon inteiro, só ele. No acampamento Júpiter isso não acontece. Além disso, esse acampamento tem uma estrutura que permite aos Meio Sangues uma expectativa de vida muito maior. Tipo, eles fazem todo um ambiente para eles poderem viver em segurança. Tem uma cidade, eles podem ir pra faculdade. Tanto que tem gente nesse acampamento que nem é descendente direta dos deuses, é um quarto semideus, na verdade. Em contrapartida, o acampamento Meio Sangue serve muito bem ao seu propósito, que é ser um lugar de conforto para os Meios Sangues, um lugar onde eles podem ser eles mesmos, entender as próprias habilidades, aprender a sobreviver no mundo lá fora. Não é um lugar em que eles podem morar, então eles têm que aprender a sobreviver. Eles encontram pessoas que são iguais a eles reveem os irmãos, sabe? É um lugar feito para ser um conforto para os Meios Sangues, realmente um lar para eles. Coisa que o acampamento Meio Júpiter, na minha visão, assim, não cumpriu muito bem, porque, tipo, tem umas regras, assim, que se você desobedecer, as pessoas te matam. O acampamento que era pra ser pra proteger, oferece a morte. Inclusive, é por isso que eu sou acampamento Meio Sangue até o fim, tá, gente? Então, na minha visão, esses acampamentos, assim, têm funções que complementam cada um. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha pra falar de bom dessa saga de livros. Agora é só reclamação. Só vai ladeira abaixo. Inclusive, essa parte do vídeo vai ter vários spoilers, porque, cara, tem umas coisas que, meu Deus do céu. Vamos começar aqui pelo nosso trio de protagonistas, por assim dizer, que são Jason, Piper e Léo. Eu odeio aqueles três num nível. Quer dizer, não odeio todos. Vamos começar pela Piper, que assim, cara, o Rick errou muito nessa personagem. Eu não entendo o que deu nele. Ele vem com minha desculpa de que, assim, não sabe escrever personagens femininas. Mas como é que a pessoa que conseguiu escrever Annabeth Chase consegue escrever Piper McLean? Porque, assim, essa Piper, ela é filha de Afrodite. E ela já começa com um estereótipo de tipo, oh, meu Deus, eu não sou como as outras garotas. Eu não sou como as outras filhas de Afrodite. Eu não gosto de maquiagem. Eu não gosto de me arrumar. Eu tento parecer feia para não chamar atenção. Sabe? Como se ela fosse um ser superior. Já começou aí. Eu sou filho de Afrodite, sabe? Eu sou, segundo o teste oficial, eu sou filho de Afrodite. Eu achei péssimo o que o Rick fez com os meus irmãos nessa saga e com a Piper, só pra contribuir pro estereótipo de eu não sou como as outras garotas. Cara, como se ela fosse um ser superior por causa disso. Além disso, essa menina, ela tem uns discursos tão problemáticos em alguns momentos, principalmente no primeiro livro, que assim, você fica, mano, qual é o teu problema, garota? E parece que nem o próprio Rick gostou de escrever ela, porque assim, ela não tem nenhum desenvolvimento em 5 livros de saga, nenhum, tipo, nenhum. Ela começa e termina igual. Os personagens até dizem de que não, a Piper não é a mesma do que quando a gente começou essa saga, só que assim, pra mim é a mesma coisa. O Léo, minha gente, é assim, ele já não é tão assim. O que eu não gosto dele é que ele é muito inconveniente. Ele apareceu assim pra ser meio que o palhaço, sabe? O palhaço do grupo, tipo, eu faço piadas, oh meu Deus, como eu sou engraçado. Só que nem isso ele consegue acertar, porque assim, as piadas dele são inconvenientes em alguns momentos. Tipo, quando ele conhece os filhos de Hefesto e tá todo mundo de luto por causa da morte do antigo chefe de cabine dele. Aí ele começa a fazer piadas e fica chateado porque eles não riem. Meu querido, eles estão de luto. Você que tá sendo inconveniente. Além disso, a relação dele com o Frank, cara, foi uma coisa, assim, que me deu ódio. Porque ele fazia bullying. Bullying, claramente bullying com o Frank. Além de falar algumas coisas mega gordofóbicas pra ele, cara. Qual é a necessidade? Inconveniente em vários momentos. E também, ele tem um papel no final do último livro que acabou de
de me deixar com ódio. Ai, meu Deus do céu. O Jason, assim, é uma relação de amor e ódio, porque, tipo, nos primeiros livros, ele perdeu a memória. Isso não é spoiler, é coisa, assim, de primeiro capítulo, é o que move a saga. Então, nos primeiros livros, ele demonstrava, assim, ser um pouquinho sensal, sabe? Sem personalidade, digamos assim, mas eu dizia, não, tudo bem, ele perdeu a memória, acabei de conhecer, é óbvio que tem essa impressão. Só que assim, essa impressão continuou mesmo depois de ele ter recuperado a memória. Memória essa que a gente não viu ser recuperada. Não é citado em nenhum momento ele recuperando a memória, tipo, indo, vivendo a missão. Além disso, a amizade desses três é uma coisa muito forçada, porque assim, ela foi criada através da névoa. Então, a amizade daqueles três é baseada completamente numa mentira. E eles ficam pregando, tipo, tentando forçar que eles são maiores amigos, sendo que eles não são, sabe? A amizade deles é baseada numa mentira. Em contrapartida, os personagens novos, Hazel e Frank, do acampamento Júpiter, são muito mais bem explorados nessa saga, na minha opinião. Só que até eles acabam tendo as histórias prejudicadas. Essa saga também tem muitas problemáticas, né? Como eu disse, os discursos da Piper são super estranhos, as piadas gordofóbicas com o Frank, o relacionamento dele com a Hazel ainda é um pouquinho problemático assim. Porque assim, a Hazel, ela tem 14 anos e o Frank 16. Então, tipo, fica esse vão de idade no relacionamento deles. Tipo, quando o Frank for maior de idade, a Hazel não vai ser, então fica meio... Mas tem um povo que não acha tão ruim assim. Eu só quis deixar aqui. A história também... Lembra que eu disse que aborda mitologia grega e mitologia romana? Então, o Rick acabou perdendo a mão em relação a isso. Porque as duas mitologias são muito ricas, muito grandes. Eu acho que o Rick quis botar, assim, tanta coisa, mas tanta coisa que ele acabou se perdendo. Acabou prejudicando a história principal. O desenvolvimento de alguns personagens ficou prejudicado. Como a Hazel, porque chegou um momento que o Rick parece que ficou perdido com ela. Tipo, não sabia mais o que dar a ela. Então ficou nesse vão. E também teve umas coisas na história que ficaram uns buracos soltos, umas coisas sem explicação. Você fica tipo, o que aconteceu? A batalha final com a vilã dessa saga, assim, foi triste de tão rápida. Porque o Rick encheu tanto linguiça no último livro que não sobrou espaço pra desenvolver o que ele devia desenvolver. Não conseguiu cumprir. Tem umas coisas, inclusive, na história que o Rick, principalmente, parece que ele esquece. Tinha dois personagens marcados pra morrer nessa saga de formas completamente diferentes. E o Rick conseguiu esquecer as duas. Esqueceu que eles foram marcados pra morrer. Ele ainda conseguiu resolver um, só que o outro, assim, não teve graça. Realmente, assim, o que carrega essa saga, o que faz valer a pena é Perca Beth, né? O casal formado por Percy e Annabeth. Porque, assim, esses dois entregam tudo nessa saga. Maravilhosos, incríveis, icônicos. Acontece uma coisa com o Percy que ele também perdeu a memória, que nem o Jason. Não vou dizer porquê, não vou dizer como, porque aí é spoiler. Só que assim, mesmo sem memória, o Percy ainda conseguiu ser Percy, sabe? Não sei porque se era porque eu já tinha intimidade com o personagem, só que assim, ele conseguiu ter mais personalidade do que o próprio Jason. A Annabeth, ela teve um arco muito incrível, principalmente no livro de A Marca de Atena, mas até ela foi injustiçada, porque era pra ser um livro só dela e não tem foto da Annabeth na capa do livro. Um absurdo isso acontecer. Um absurdo. O Nico também, cara. O Nico foi outro personagem que nessa saga brilhou. Teve um papel maravilhoso. Foi incrível. Essa foi a saga em que o Nico finalmente saiu do armário como homem gay. Ele não falou explicitamente que é um homem gay, mas assim, é canônico que ele é gay no universo de Percy Jackson. Eu não sei quando que isso vai acontecer, talvez em provações de Apollo. É canônico que ele é homossexual. E, cara, eu amei o momento em que ele saiu do armário, porque assim, foi muito incrível. E foi a partir desse momento que eu acabei gostando do Jason, porque, cara, ele tenta ser uma pessoa muito importante pro Nico naquele momento. Cara, eu amei. Demorou muito, mas finalmente foi. E eu gostei muito. Mas apesar de eu ter gostado disso, ficou óbvio que o Rick só pensou em abordar a homossexualidade depois, sabe? Depois de ter escrito a primeira saga. Eu não vou julgá-lo, porque, tipo, esses livros já foram escritos lá pelos anos 2000, 2001, 2005. Então talvez ele não quisesse falar sobre isso com medo de acontecer o que aconteceu com a Cassandra Clare. Porque ela escreveu Malek desde quando os livros dela foram lançados, que era nos anos 2000 também. E ela sofreu graves consequências em relação a isso. Então talvez o Rick não quisesse que isso acontecesse com os livros dele. Mas mesmo assim, mesmo sendo feito depois, ele acertou completamente no personagem que ele ia fazer isso. Porque o fato do Nico ser um homem gay condiz muito com algumas atitudes que eles têm ao longo da primeira saga e ao longo da segunda também. Também tem um fato que a gente descobre com relação a essa saída de armário que condiz muito com as atitudes dele
e que eu achei, assim, o auge, o auge. Nico virou meu protegido nessa saga. Maravilhoso, incrível. Enfim, como vocês puderam ver, essa saga tem pontos positivos e muitos pontos negativos que eu poderia ficar falando aqui horas. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar enorme. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo nesse estilo, só que falando das provações de Apolo, porque eu quero ler as provações de Apolo, eu ainda não comecei, mas eu já baixei os 2 primeiros livros e muito em breve eu estarei lendo. Também quero pedir pra vocês se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam o vídeo pra dar engajamento, que nesse momento é muito, muito importante. E me sigam nas minhas outras redes sociais que estarão todas linkadas aqui na descrição. É isso, eu vejo vocês na próxima. Bye!